Bom, eu sou Paulo Aguiar, hoje sou co-founder do CRIA, uma plataforma de inteligência artificial, e tento registrar toda a minha história criativa aí, entre trabalhos, viagens e muitos eventos no meu Instagram, caso você me conheça por lá, se não, espero que vocês conheçam depois, porque eu tenho feito muito conteúdo sobre o tema. Eu venho de uma história da indústria criativa, desde sempre, trabalhei 10 anos no Grupo Publicis, também fui diretor de marketing no Next, e nos últimos 2, 3 anos eu acumulei diversas funções, entre elas colunistas da Fast Company, que é por onde eu vou nos principais festivais, e também professor da Mehmet School, aqui da matéria de Creative AI. Antes de a gente falar de Cannes, eu queria deixar aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham visto, saiu o wrap-up oficial do festival. Então, todo ano eles fazem um report que tem melhorado muito. Acho que o cara vai concordar comigo, ele que vai há 15 anos no festival. No final não tinha nada, assim, agora tem uma landing page super legal, assim, que mesmo se você não acompanhou nada do festival, ou se você acompanhou, dá para pegar muita informação lá, os principais cases e tendências, está aberto para todo mundo. Eu deixei o URL aqui, tem um QR Code, mas na real é só meter um Cannes Lions wrap-up que você vai provavelmente cair nessa landing page. Vale dar uma boa olhada, principalmente se você quer ter uma visão mais ampla do festival. E aí eu trouxe, nessa parte inicial aqui, eu dividi entre duas etapas. Um é a gente olhar para os cases de Creative AI, né, os cases que, na minha percepção, tem IA ali de forma muito relevante, e também falar um pouco sobre o conteúdo de inteligência artificial que eu absorvi no festival. Eu fui exatamente com essa missão, de ficar de olho muito mais nos conteúdos de AI do que nos cases, mas é claro que é inevitável a gente olhar para todos os trabalhos num festival tão relevante. Estou aqui com a minha gata que às vezes invade o call. E queria começar falando um pouco da premiação em si. São 30 categorias, né? Inclusive, até depois quero ver a opinião aí do Karan. Eu acho que talvez tenha uma categoria de A, assim, pela quantidade de coisa que tem de inteligência artificial no festival, embora a gente saiba que tem muitas categorias com prazo de validade no festival, como a gente viu a categoria de mobile, a categoria de cyber, a categoria de digital, elas vão sumindo, mas se você for analisar, são realmente muitos trabalhos utilizando IA em diversas formas, assim. E aí eu separei 3 cases aqui para dividir com vocês. O primeiro deles é o Voice to Diabetes, que é o Grand Prix da categoria de inovação. E é incrível, assim, eu tive a oportunidade de ver essa apresentação lá, porque a categoria de inovação, você pode ver as apresentações, né? Então, os finalistas, eles vão para Cannes e apresentam o case para o júri. E o júri faz diversas perguntas. E esse foi um dos cases que eu mais queria ver, porque ele parece bom demais para ser real. Você fala, pô, não é possível que isso realmente está acontecendo. Eu vou dar um play aqui no case para vocês. Estão ouvindo? Our voice has the potential to change the world. And for the millions in communities of color and developing countries facing limited access to healthcare, it now, for the first time, has the power to save lives. Introducing Voice to Diabetes, turning voice samples into an equitable life-saving tool for millions. A major step forward in diabetes detection. This team of scientists built an algorithm that can detect type 2 diabetes. Just by having them speak into their smartphone. Which is insane. This is very cool stuff. Yeah, it is. And without even pricking your finger or getting a blood test. This is crazy. This groundbreaking innovation has already generated nearly 4 billion impressions. But what matters most is the significant impact it has on people's lives. India is the home to the second largest number of patients of diabetes in the world. A large part of the population does not have easy access to basic health services, let alone diagnostic blood tests. Voice to Diabetes can give access to 1 billion people who have mobile phones and thus contribute to saving countless lives. Our study, published October 2023 in a peer-reviewed journal, analyzed over 18,000 voice recordings. We found unique features such as pitch, jitter, and shimmer, enabling type 2 diabetes screening accuracy of 89% for women and 86% for men. Our study distinguished the differences in female and male voices, ensuring equity throughout the entire process. Currently in beta testing, our AI solution has already helped thousands of people, offering higher accuracy and personalized results compared to existing costly solutions, potentially saving $32.75 billion globally. And with developing hospital partnerships and 7 different studies in other disease states currently underway, it has the potential
to save countless lives, including my own. Então aqui a gente está falando de um case que é uma descoberta científica, né, basicamente. Então, a partir de samples de vozes, eles conseguiram identificar que é possível fazer um pré-diagnóstico de diabetes por uma alteração na voz das pessoas, um potencial de salvar, além de muitas vidas, que é o mais importante, e 32 bilhões de dólares através de um detector de voz, de APIs já existentes, inclusive. Né? Então, não é que a galera desenvolveu do completo zero uma AI, não, pegaram os papers já existentes de reconhecimento de voz e trouxeram uma análise de pessoas com diabetes. Enfim, case gigante que só consegue ser viabilizado por conta da IA. O segundo trabalho é o Adoptable, que é o Grand Prix, um dos Grand Prix, é um dos meus favoritos, justamente porque é uma IA muito prática, assim, e que não só tem uma aplicação criativa, traz resultado, mas que no final do dia é muito simples, também utiliza APIs já existentes, mas para um propósito maior, não é a IA pela IA, é a IA com um objetivo criativo e, obviamente, um objetivo de negócio e um objetivo de causa. Vou dar o play aqui porque isso vale a pena. Purpose advertising. Purpose marketing. Purpose marketing. Pedigree and Nexus Studios present Adoptable. Adoptable uses machine learning to transform a basic photo of a shelter dog into studio-quality photography. That shelter dog can then be inserted into any digital pedigree ad. Each ad directs people to a personalized landing page. Here, they can learn more about the dog they just saw. And when adopted, that dog is instantly dropped out of media rotation. Now, every pedigree campaign can feature an adoptable dog near you. Adoptable uses an AI model that is trained to understand the exact visual composition and the nuance of the specific dog. Fur length, body shape, and color identity can all be customized to match the individual dog waiting in the shelter, right down to its unique markings. And because the rig is fully augmentable, the dog can be positioned to suit any media format. But currently, 1 in 5 adopted dogs are returned to shelters. Using geographic data like proximity to parks and household sizes, Adoptable matches dogs to the locations that suit them best. We're using really bleeding edge technology that's never been done before to help us as an activist brand really move our purpose forward. Adoptable is transformational for us at Pedigree because it puts our purpose at the heart of everything that we do. Now, every dollar we spend. Então são muitas camadas de tecnologia para poder endereçar uma ideia, né? Para poder endereçar um propósito de marca, assim. Então, acho que esse case não é um Grand Prix à toa, né? Porque são muitas coisas conectadas, mas eu acho que o uso de IA aqui é muito pertinente, obviamente muito criativo, além de nobre. Por fim, eu queria falar de outros dois cases que foram menos premiados no fim do dia, comparado a essas duas, mas que eu acho que eu, como uma pessoa que estuda e usa IA todos os dias, eu gosto muito do Dove Code. Era uma aposta, eu achava que ia muito maior no festival, cara, não sei você, assim, porque eu acho que ele tem ele representa tanta coisa, assim, do uso de inteligência artificial, porque existiam muitos cases de Midjourney, assim, não sei se vocês chegaram a ver, cases que estavam sendo esquentados para Cannes, mas que não ganharam, que a gente pegou o Midjourney, a gente pegou uma IA de imagem e alterou alguma coisa para endereçar tal coisa. Só que na prática não é muito simples, né? Os algoritmos de imagem, eles são treinados a partir de bilhões de imagens, então não dá para você alterar ele através de uma campanha publicitária. Então você consegue encontrar coisas que já existem. Essa é a real, né? E a Dove encontrou o que ela está fazendo há décadas, que é o Beauty Campaign, né? A real beleza da Dove. E eu testei esse prompt diversas vezes, eu uso esse prompt, porque se você realmente coloca ali de acordo com a real beleza, ele traz imagens mais reais, né? Que fazem mais sentido.
E a Dove, obviamente, encontrou, né, está construindo isso há muitos anos e transformou isso em um case que, enfim, eu achava que foi shortlist, foi citado em diversas conversas e outras premiações, mas é um case que eu gosto muito justamente porque não foi tentar desenvolver nada, foi pegar uma coisa que já existe e endereçar isso através de uma mensagem, que muitas vezes é mais importante do que a ferramenta em si. E o segundo trabalho que eu trouxe aqui, ele é um trabalho do ano passado, mas que esse ano estava no Integrated e no Titanium, que é a Heinz, que é exatamente a mesma lógica, né? Que é pegar alguma coisa que já existe e trazer isso como mensagem. Então isso aqui era Midjourney 3, né? Era bem mais tosco as imagens, mas se você colocar ketchup em qualquer software de imagem, ele desenha algo muito parecido com Heinz. Também é um negócio que há sei lá quantos anos Heinz está trabalhando nisso, e aí a IA simplesmente replica algo que já está consolidado, e acho que é um jeito incrível para uma marca líder como eles poder materializar. Então, eu trouxe esses outros dois cases justamente porque eles vão para um outro caminho sobre encontrar uma verdade que já está lá e que a IA está endereçando de alguma maneira. Principalmente para quem trabalha com marcas icônicas, é algo que a gente tem que estar sempre de olho. E aí, para fechar essa parte de premiação, eu trouxe três, talvez, aprendizados, assim, olhando para todos esses trabalhos do festival, para dividir com vocês, caso você esteja pensando em ideias para o ano que vem. O primeiro deles é de que a IA, como viabilizadora de ideias, né, não como ponto de partida, a IA está ali para tornar uma ideia possível, ou tornar uma ideia mais inteligente. Tem muitas ideias que você vê, o que a gente vai fazer com IA? Putz, eu acho que não é o caminho, assim, né? A gente tem esse conceito, a gente tem essa missão, como é que a IA pode ajudar a gente? Se você for olhar para os principais cases premiados, eles têm isso como essência. Alguns deles até poderiam ser feitos sem IA, só que se daria um trabalho infinito, tipo da pedido que a gente viu agora. Isso. O segundo é IA como truque, ela pode funcionar para ganhar likes, mas ela não vai ganhar leão, assim, então a gente vê muita... Meu feed hoje é recheado de IAs que não são bem IAs, ou de coisas que não fazem bem o que é para fazer, mas quando a gente vai para o festival, acho que a galera foi bem rigorosa em, de fato, coisas que estão realmente funcionando. E a terceira e a interativa, ela foi pouco explorada, e eu acho que ela vai ser um diferencial esse ano e no próximo, assim. Se você for olhar os principais cases, ele é a marca usando IA e te mostrando como é legal essa IA que ela usou, assim. Ou ela te contando, ela te passando uma mensagem, que é legal também, mas poucos cases é uma marca dando a IA para que as pessoas utilizem através de uma modificação que ela fez, através de uma conexão de aplicações que ela fez, ou até mesmo a marca criando a própria inteligência artificial. Coisa que a gente vê bastante as conversas dos agentes, né? Que é muito o futuro da IA hoje. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ver os agentes de marca, né? Marcas criando suas próprias inteligências artificiais para ajudar o consumidor a fazer alguma coisa. Mas eu queria saber o que o Karan acha aí, que também acompanhou bastante as premiações. Boa. Não, eu acho bem interessante, acho que esses 3 pontos são muito, muito verdadeiros. O que a gente está passando pela IA nesse momento é o que a gente passou pelo digital, e muitas tecnologias novas, né? E acho que uma discussão da indústria muito forte é essa, né? Qualquer case que a tecnologia seja o case, está errado. Se você não tiver tecnologia como algo para viabilizar uma grande ideia, viabilizar uma solução de negócio, uma solução de comunicação, você está usando a tecnologia pela tecnologia, e a inteligência artificial cabe perfeitamente nesse cenário. Você só está explorando uma ferramenta, mas você não está utilizando ela da melhor forma possível. Acho que isso a gente viu muito. Eu participei de algumas discussões dentro das salas ali com os jurados, e todos eles estavam meio impressionados ou estavam tentando até meio que derrubar esse conceito da a IA vai mudar o mercado, porque realmente a gente não viu nada tão transformador assim. O que a gente viu é a IA sendo usada como uma técnica de viabilizar algumas coisas que a gente não conseguiria antes, ou a gente teria muito mais trabalho para viabilizar, como você falou, Paulinho. Acho que o Adoptables é um exemplo muito interessante de uma outra discussão que a gente vai ter bastante, que é a relação da automação do marketing, né? Então, a gente passa por um momento em que você tem um grande conceito, você tem uma grande ideia, você tem que desenvolver um volume gigante de criativos, de peças, e você tem que adaptar, e você tem que transformar, e você tem que personalizá-las de uma forma muito específica para ganhar escala, para ganhar o poder da customização dentro de diferentes mercados, diferentes targets, etc. E já existem várias ferramentas de automação funcionando há muito tempo, mas com a inteligência artificial a gente vai muito além de simplesmente trocar o texto de uma peça para outra para adaptar para
novos cenários, novas imagens, tudo isso que já está sendo aproveitado de forma criativa como um case desse. E é legal que é a favor de uma marca, né, que Pedigree está por trás disso, mas também a favor de uma causa da adoção de animais. Isso vai poder ser usado de uma forma praticamente tradicional em qualquer tipo de comunicação muito em breve, né? O Voice to Diabetes também até assusta um pouco como a gente consegue evoluir no entendimento que as ferramentas de inteligência artificial trazem para você analisar dados, né? Nada mais do que isso. Você transforma a voz em dado, você tem um dado ali que bate num parâmetro que você consegue conectar com uma doença e você consegue chegar nisso de forma muito evoluída. E eu sou um seguidor assíduo do conteúdo do Paulinho, especialmente no Instagram, e assim, é assustador as ferramentas que a gente já tem disponível como usuário final para fazer isso. Então você imagina os desenvolvedores mesmo. E ela está no dia a dia. Eu até estava falando com a Yara antes de começar aqui. Fazia tempo que eu não usava o Zoom, eu troquei de computador, tive que instalar de última hora. Você pega as ferramentas de você tirar ruído ou som de fundo. Eu não sei se mais gente aqui na live tá acontecendo isso com eles também. Dá um oi aí se acontecer. Mas, por exemplo, nenhum vídeo para mim tá vindo com a trilha sonora. Quando vocês dão os plays, a trilha de fundo some e eu só ouço a voz das pessoas. Então, porque ele tira o ruído, né? Provavelmente eu tô com algum tipo de instalação de plugin, alguma coisa que que eu barro o ruído de fundo, música de fundo, e eu só ouço vozes de pessoas. Então, é uma prova de que, assim, inteligência artificial está em vários sistemas, e aí responde também um pouco do questionamento que o Paulo fez no início sobre a questão da categoria de IA, né? Então, eu quando comecei a cobrir o festival, a categoria de Cyber tinha acabado de estrear, e a categoria de cyber olhava para tudo que era da internet, e aí passou um momento que não fazia sentido a gente ter uma categoria de internet, uma vez que a internet está em qualquer coisa, até nos filmes tradicionais. Hoje em dia eles são muito mais vistos pelo YouTube, compartilhados pelo WhatsApp, indo para as redes sociais, independente do modo offline. Recentemente a categoria de mobile morreu exatamente por isso também. Quase tudo também está conectado com os dispositivos móveis, e essas coisas tendem a virar uma categoria para virar uma tendência e depois virar subcategorias dentro das categorias principais. Eu acho que eles estão tentando evitar que a inteligência artificial vire um leão, né, um AI Lions de repente, porque o caminho natural vai ser esse de ela assumir, e provavelmente ela vai assumir muito mais rápido do que sumiram cyber e mobile, porque é isso, assim como a gente não fala mais que a gente está entrando na internet, a gente muito em breve não vai mais falar que estou usando uma inteligência artificial, a gente simplesmente vai usar no dia a dia, vai ser uma ferramenta diferente ou outra, um software ou outro, mas usar ou não usar a inteligência artificial vai ser muito, muito em breve. Estamos falando aí questão de 2 anos. Um caso de a gente não tá mais nem percebendo o que a gente está usando no dia a dia. Pô, perfeito, cara. Eu também fiquei com essa de ter ou não a categoria, porque se você for olhar hoje, quase não existe categoria que não tem algum case de IA que foi premiado, assim, dentro dessa categoria, tipo, seja outdoor, creative data. Então ela já nasce meio difundida, né? Que era um pouco diferente se for olhar o mobile, você não via coisas mobile ganhando em todas as outras categorias logo no início, assim. E agora meio que o negócio ele já tá ali difundido, né? Exato, exato. E quando o mobile nasceu, ele tinha prêmios muito específicos e ele demorou muito para evoluir da forma que a gente tem o mobile hoje, são vários gadgets, não só mais o smartphone, né? Então o mobile também é o nosso smartwatch, às vezes tem um wearable, tem às vezes um anel interativo, isso tudo pode ser considerado mobile. Então demorou muito tempo para ele evoluir a ponto de não fazer mais sentido. Eu acho que a AI não vai acontecer isso. No próximo festival, ou no máximo daqui a 2 festivais, a gente já vai ter isso tão maduro que vai ser perda de tempo nascer uma categoria só de IA para ela morrer. Então, eu acho que todas as grandes categorias vão ter subcategorias olhando com mais carinho para ferramentas de inteligência artificial, mas elas dificilmente vão virar uma categoria por si. Boa. Cara, antes dando sequência aqui ao papo de IA, queria falar um pouco dos conteúdos. Na verdade, muito pouco, porque eu acho que teve pouco para se falar, assim, muito mais uma reflexão para quem acompanha o festival em busca de tendências. Assim. Então, quando a gente olha para os conteúdos de IA do festival, a verdade é que a gente viu pouquíssima coisa, assim. Existe uma expectativa muito grande com esses 2 gigantescos nomes que o festival conseguiu trazer, né? Então, imagina o cara aí como jornalista, né, cara? Você vai num festival que tem o Elon Musk falando, e você tem
a Mira, né, que é a CTO da OpenAI, é a galera que você não vê em outros eventos, assim. Então, tinha uma certa expectativa do tipo de debate que a gente ia ter com esses grandes nomes, e, é claro, com todos os cases que poderiam ser apresentados no festival. A verdade é que o Elon Musk foi lá para causar como ele sempre causa, mais midiático, provocativo, mas no fim ele não trouxe nada que a gente já não tenha ouvido ele falar em outros lugares, que eu acho sempre uma pena quando, né, você traz um nome gigantesco para um festival e você não tem nada ali que você fala, nossa, isso aqui é um coach novo, né? Não, peraí, cara, aqui a gente tem uma coisa que não foi anunciada. E o caso da Mira era um pouco mais esperado, né? Ela que é a CTO da OpenAI, responsável ali pelo desenvolvimento do ChatGPT, do DALL-E, do Sora. Quem já viu outros talks da OpenAI deve saber que eles não revelam nada, né? Tudo muito guardado, é tudo um media training ali. Assim, cara, se você perguntar as coisas que o David Droga perguntou para ela pro ChatGPT, você tem a chance de ter a mesma pergunta, a mesma resposta, assim, muito provavelmente. Então a galera não revela nada. Então, pô, foi legal pela mídia, mas a gente teve pouco conteúdo. E de maneira geral, todas as palestras que eu acompanhei, que foram muitas, eu senti o discurso um pouco desconectado do que pode ser feito de verdade, assim. Eu queria trazer um vídeo que eu fiz no final do festival, falando sobre a minha percepção de inteligência artificial. É claro que ele tem um grande bait ali no início. Deixa eu dar o play aqui para vocês. Encontrei com Elon Musk, conheci as novas IAs do Google e do TikTok, testei o Copilot da Microsoft, fiz vários vídeos com Ray-Ban Meta e, claro, conversei com um monte de gente criativa. Essa foi a semana no Cannes Lions, um dos maiores festivais de criatividade do mundo e a premiação mais cobiçada pelos publicitários. O evento é incrível, conteúdo é legal, mas uma coisa me chamou muita atenção. Diversos debates falando sobre IA como algo do futuro. Como se já não tivesse um monte de exemplo prático por aí, incluindo o Grand Prix de inovação do festival. E até coisas mais simples, como essa cena, essas todas aqui, e até esse deepfake do Elon Musk que eu fiz com um amigo que nem se parecia com ele. Sem contar a trilha sonora e, claro, legendas de tradução. E quase tudo pelo celular. O mais louco é que daqui a um ano esse vídeo vai estar ultrapassado. E provavelmente vai existir uma categoria de IA no festival. E vai ter dois tipos de pessoas. As que vão continuar falando que IA é coisa do futuro e as que transformaram o seu trabalho com ela. E aí, qual dessas duas é você? Então, eu fiz esse videozinho para dar uma provocada, assim, mas porque eu senti que todos os... Encontrei com Elon Musk. Os conteúdos do festival, eles falavam da IA como algo de amanhã, assim. E, cara, você tava lá quando teve o Next Rembrandt, né? Que é um case que hoje seria maravilhoso já. É que a galera utilizou a inteligência artificial para pintar o que seria o novo quadro do Rembrandt. Eu lembro que ali foi o boom do termo inteligência artificial no festival. E lá todo mundo falava, cara, no futuro a IA vai ser muito importante. E é muito louco depois de sei lá quantos anos, 8 talvez, eu vejo muita gente, não, porque a IA no futuro ela vai ajudar a gente, não, porque a IA, eu acho que tem um certo quase medo, assim, mas isso fica refletido nos conteúdos que poucas palestras tratam o que pode ser feito agora, assim. E quando se olha para o futuro, a galera joga para o futuro de algo que já existe, ou que já existia há 1, 2 anos atrás. Então, de fato, para mim foi uma decepção considerável, assim, o tipo de conteúdo de IA dentro desse festival. Eu acho que é difícil fazer conteúdo de IA em qualquer festival do planeta, porque as coisas andam muito rápida, mas de maneira geral, eu achei que ficou bem além, assim, do que poderia ser. E eu queria ouvir o Carani, o que você achou, cara? O que você acompanhou de IA lá no festival? Não, eu concordo super e acho que tem dois pontos centrais aí que eu aprendi ao longo dos anos cobrindo a maioria desses festivais pelo mundo, assim. Primeiro que quando a gente tem grandes nomes dessa magnitude, tipo Elon Musk, etc., raramente eles vão estar no top 10 das melhores palestras, assim. Ano retrasado a gente teve, por exemplo, no boom do metaverso, a gente teve o próprio Mark Zuckerberg no SXSW, foi uma das palestras mais chapa branca que a gente teve. A gente teve o Greg Brockman também para falar de OpenAI, de ChatGPT, assim como a gente já teve agora a CTO em Cannes e o próprio Elon Musk. E, geralmente esses caras são muito bem treinados, eles só aceitam falar se quem for fazer as perguntas também estiver no jogo junto com eles. Muito difícil alguém vai ter alguém muito provocativo ali, eles muito dificilmente vão falar alguma coisa que saia muito do script. Então é muito melhor você entrar numa salinha ali perdida e ver uma palestra de um cara X, uma menina X que é especialista no que faz e uma coisa que você não conhece, do que você ir nas grandes palestras, com raríssimas exceções. Então você pega nomes como Amy Webb, por exemplo, que ela já é uma pessoa muito descolada, sabe muito bem como te fisgar ali, mas quando você pega grandes nomes, grandes celebridades, raramente a gente se impressiona com o conteúdo.
Cannes já não é o melhor evento do mundo para conteúdo. Ele é muito forte, ele evoluiu muito, mas a questão das tendências, principalmente da premiação, dos grandes cases e das discussões em si pela indústria, funcionam melhor do que as palestras. Então, eu não me decepcionei porque a minha expectativa já estava baixa nesse sentido. Você já não esperava nada, aí fica mais fácil. Exato, exato. Mas em relação à discussão de IA, eu acho que passou muito mesmo por isso, assim. Acho que a indústria como um todo tem duas preocupações. A primeira, de um lado da indústria, é de realmente ter um medo de que a IA vai abraçar um pedaço do trabalho que é deles e que é única e exclusivamente nossa, como pessoas criativas, como profissionais da indústria, e não só nos ajudar, mas tomar nosso trabalho ou fazer com que outras pessoas se equiparem nesse sentido, especialmente quem é muito técnico. Então, você tem esse receio de perder esse espaço. E, por outro lado, também de meio que blindar e preservar as suas próprias equipes, né? Especialmente as lideranças. Então, acho que tem muita gente nessa indústria falando globalmente que tem muito medo de perder o emprego, de ter muito medo de ser substituído por uma ferramenta de tecnologia, de automação, de inteligência artificial e etc. E quanto menos as pessoas, pelo menos, acham que quanto menos elas falarem sobre isso, menos elas deixam essa discussão quente, menos elas vão assustar as suas equipes para que eles não tenham tanto medo assim de simplesmente serem desligados. A gente sabe que nenhum desses dois lados é verdade, nem a IA vai tomar o trabalho de todo mundo e nem ela vai deixar de tomar alguns postos de trabalho. Então acho que é muito saudável a gente discutir sobre isso, entender como ela pode ajudar e se ela for a trabalhar, como a gente vai se adaptar para tê-la a nosso favor e não contra, porque é isso, assim como o carteiro pode chorar à vontade do que mais o e-mail chegou aí para trocar um pedaço do trabalho dele importante. É, é, a IA vai sim derrubar muitos serviços técnicos e que Em bom, porque aquela pessoa que pura e simplesmente tem o trabalho de ficar durante horas e horas e horas tirando pelinho de foto para entregar um negócio e ter uma ferramenta aqui, no estalar de dedos isso resolve. Se o trabalho da sua vida é ficar tratando foto, tirando pelinhos durante 4, 5 horas de cada imagem que você recebe, talvez aí a veia para um momento positivo de te provocar e repensar o que você quer fazer da sua vida, como você quer trabalhar, como você quer produzir, para de repente trabalhar como um especialista que entende o melhor caminho usando essa inteligência artificial para otimizar o que você fazia manualmente. Então acho que é um caminho bem prático nesse sentido. Boa. Cara, maravilha. Para fechar aqui a parte de pô, sempre que eu falo, pô, mas você vai num festival desse, você não vê as coisas legais de onde é que você vê as coisas legais de Aí eu vou deixar aqui Encontrei com Elon as Musk. três fontes favoritas. A primeira delas é o Twitter, o X. Esse aqui é a minha timeline do X. Qualquer coisa, sigam as pessoas que eu sigo. É puramente IA, assim. Nada, ninguém supera o X em termos de agilidade. Todo mundo deve ter visto, né? O Joe Biden renunciando ontem. A Globo deu 1 hora depois dele ter tweetado. Só pra gente ele tweetou 1 hora depois, teve o plantão da Globo. E eu sinto que na IA, as outras redes têm um delay de 2 dias, assim. Então, o Twitter é o lugar onde todos os CEOs de startup lançam as coisas lá muito antes de pensar em ir num festival, assim. Outra coisa que eu acompanho muito é o Medium. Tem o Daily Digest, que você pode assinar, fazer um treinamento do Medium para ele te trazer os melhores conteúdos. É um conteúdo bem premium, que eu gosto muito. E minha newsletter favorita é o TheRundown.ai, ela é gratuita. Todo dia de manhã ela te manda isso aqui, com os linkzinhos direto, assim. O dia que eu... não tem tempo nenhum. Eu venho aqui e já dá para ter uma boa atualização, principalmente do ponto de vista de plataforma e negócio. E aí tem diversas páginas aí que consolidam notícias. Eu queria deixar uma aqui para vocês, que é o AI Slash. Essa página aqui, eu estou fazendo ela junto com meu irmão, e ela é totalmente automatizada com IA. Então, todos os dias eu seleciono as 2, 3 coisas mais legais que eu vi, e a IA faz os posts lá de forma super automatizada. Estou testando esse formato, de como é que seria ter uma news. A gente começou semana passada, vocês podem ser os primeiros a conferirem. Então, é a curadoria da curadoria. Eu posto de todas as coisas que eu vejo, todos os dias, as 2 mais legais eu coloco ali. Então, também é um jeito legal de conseguir pegar as coisas na fonte, principalmente para quem é criativo, que acho que aprende muito mais vendo os formatos e as possibilidades do que necessariamente vendo um case que está pronto. É o tipo de lugar que tem bastante inspiração. Falei um monte aí, cara, mas agora vou passar a bola aqui para você falar dos cases que não são de IA, que são muitos, e eu estou muito querendo ver também o que você trouxe, cara. Deixa eu dar um Boa, boa, vamos nessa.
Bom, minha parte vai ser bem prática. São 5 cases diferentes, mas que ilustram 5 tendências que acho que a gente pode levar como um ensinamento prático para qualquer trabalho que a gente vai desenvolver, que a gente vai aprovar, que a gente vai consumir dentro desse universo. Antes, só para ter certeza que está todo mundo na mesma página, a gente não sei exatamente quantas pessoas que estão aqui com a gente foram já ao festival, foram nesse último ano, foram alguma vez e conhecem o tamanho e o festival. Então, basicamente, passando super rápido por alguns números, a gente está falando da edição de número 71 do festival. Então, o festival já acontece há mais de 71 anos, né? A gente teve a pandemia aí, que teve uma ou duas edições remotas, meio que conjuntas, mas de forma geral são 71 edições. Esse ano a gente teve 841 leões entregues no total, são 26.753 inscrições e 841 leões. Isso entra numa média histórica de que 3%, entre 3 e 3,5% dos trabalhos inscritos viram leão de alguma forma. Geralmente essa média é bem fiel, não existe uma regra nesse sentido, ninguém que está ali jogando a categoria tem um número máximo ou mínimo de leões para entregar, mas naturalmente esse índice acaba se repetindo, porque apesar de parecer muita coisa, ainda é muito difícil, ainda é muito valioso ganhar um leão. Você passa por esferas, esferas, esferas. Hoje você tem um julgamento online antes de ir para offline, então às vezes você vai para Cannes e o teu trabalho inscrito não vai. Ele já morreu no meio do caminho aqui no online, ele nem chega na Riviera Francesa para ser julgado presencialmente. O Brasil tem um retrospecto muito, muito positivo e todo ano está entre os melhores. Historicamente, a gente está entre os 5 melhores e mais premiados países do mundo em todos os anos, na maioria das vezes. Muitas vezes a gente está no top 3, assim como esse ano. Então, assim, o geral é Estados Unidos, Reino Unido e o Brasil já vem em terceiro lugar como mais premiado. Esse ano a gente ganhou 92 leões, foi o mesmo número de leões do ano passado. Foram 2 Grand Prix, e também o Grand Prix é um trabalho ainda muito difícil de ganhar, muito raro, é muito, muito valioso. 14 ouros, 31 pratas e 45 bronzes. A UMAP BBDO e a GUT São Paulo foram as 2 agências que ganharam Grand Prix para o Brasil, e a DM9 foi a agência mais premiada do Brasil, seguida pela UMAP. Dando uma olhada nesses 841 leões, por exemplo, o que eu sempre tento fazer quando eu volto é entender que recados eles deixam, né, os prêmios como um todo. E aí eu tento analisar, se eu não consigo olhar os 800, eu olho um recorte bem relevante desse cenário, 100, 200 cases. Muitos deles se repetem, então às vezes um trabalho ganha 12, 13, 20 leões, então isso também facilita um pouco essa análise, mas entendendo assim, mais do que o prêmio em si, o que eles deixam de legado, porque na verdade acho que toda a premiação publicitária acaba sendo uma celebração pelo trabalho que foi feito e uma tentativa de deixar um legado para o futuro, pelo menos para aquele próximo ano, para ditar o ritmo da indústria. E nesse ano a gente teve vários exemplos interessantes, e o que eu tentei fazer é transformar esses aprendizados e trazer pelo menos um case de cada um desses 5 tópicos que eu selecionei para vocês, para conseguir ilustrá-los. O primeiro deles é realmente o poder do craft. Eu acho que com a IA chegando para auxiliar nesse processo, a gente vê uma volta muito forte da qualidade da produção, do cuidado na execução de cada uma das ideias, sendo um diferencial muito grande. Então a gente vê algumas discussões de júri, principalmente, assim, 2 leões de ouro que vão disputar o Grand Prix, e pela qualidade final ali do trabalho, pela execução impecável, pelo cuidado de cada uma das peças, do craft, aquela coisa realmente feita à mão às vezes, no detalhe do detalhe, com muito carinho, com muito cuidado, isso faz a diferença. E acho que um dos grandes exemplos é o The Square Meter, é o Grand Prix de craft desse ano, então nada melhor para ilustrar. É um filme de 1 minuto, que mostra um filme alemão da Heimat TBWA de Berlim para Hornbach. Hornbach é uma rede de varejo, tipo uma IKEA da vida, que vende móveis, e eles tentaram mostrar dentro de 1 metro quadrado, inclusive o filme tem 1 metro de tamanho ali, como que pode ser a vida pode ser melhor com os móveis corretos. E só para responder pro pessoal que está acompanhando, não, na verdade a gente não tem nenhuma apresentação, a gente vai passar os vídeos vão aparecer, mas a gente não está tendo nada compartilhado de tela até o momento. Mas agora a gente vai ver o Square Meter, e aí vocês vão ter acesso ao vídeo. Bora lá no número 1.
Bora. É esse? É esse, né? Isso. Esse que foi todo filmado, foi todo de verdade, produzido. Todos esses espaços de 1 metro quadrado foram produzidos e filmados em vida real, sem grandes. Obviamente, você tem sempre uma interferência ali de pós-produção, mas a maioria dele foi feito de forma técnica e direta. E muito interessante é isso, né? O formato é quadrado, então eles pensaram já esse filme para as redes sociais, para dizer que cada metro quadrado merece ser o melhor metro quadrado do mundo para eles venderem os móveis da rede. Então, esse cuidado com o craft, esse cuidado com a produção, com a qualidade de execução, é muito bem visto cada vez mais pela indústria, faz a diferença. Então, se você tem dois trabalhos e um está perfeitamente executado e o outro tem alguma falha, isso vai diferenciar o seu trabalho não só na hora de ganhar um leão, mas também na hora da percepção do consumidor. Parece que não, mas faz muita diferença o impacto visual e o entendimento que a gente tem da qualidade que aquilo foi feito. Muitas vezes isso não significa estar mais bonito ou estar mais bem produzido, então às vezes a linguagem tem uma diferença muito grande do tosco proposital para o tosco mal produzido. Então, quando a linguagem faz parte daquilo, isso faz uma diferença muito grande. E aí a gente viu vários cases muito, muito bem executados, se destacando dentro do festival, e a gente imagina que isso seja uma tendência. Outro ponto bem interessante, que cresceu muito, inclusive de forma prática, foi o uso de humor. Então, acho que esse ano foi o ano do humor. Muita gente considera a volta do humor para a publicidade sendo reverenciada dentro do Festival de Cannes esse ano. Quase todas as categorias ganharam, inclusive, o Best Use of Humor como uma subcategoria. Então, mesmo que se eu fosse escrever ali em filme, em print, em várias outras grandes áreas do festival, você podia ter uma categoria específica, ali, uma subcategoria que você indicava que era o uso de humor para aquela categoria. A Oracle, inclusive, trouxe um levantamento sobre esse universo, dizendo que 80% das pessoas são propensas a comprar mais de uma vez uma mesma marca se ela usa humor na comunicação. Estamos falando de 80%. Se você já comprou de uma marca e ela usa humor na comunicação, 80% das pessoas se tornam propensas a comprar novamente daquela marca se tiverem gostado da marca, por exemplo, né? 63% das pessoas gastam mais com marcas que têm o bom humor conectado com a sua comunicação e 72% costumam ter esse fator de decisão entre concorrentes. Você está na dúvida entre dois produtos, dois serviços, e um te gera uma comunicação mais bem-humorada que o outro, é muito provável que você vá para o lado do humor. E aí eu acho que um dos cases que ilustra muito bem isso, de forma muito inteligente, um pouco nojento para algumas pessoas, mas baseado no humor, é o Male Haters, da Gut Miami para a Notco. A Notco é aquela empresa que desenvolve uma série de produtos que teoricamente têm origem animal, sem nenhuma origem animal. Nesse caso, para divulgar a maionese deles, o que eles fizeram? Eles convidaram pessoas que odiavam maionese para testar o produto deles, que era uma reprodução de maionese sem nada de maionese. Então, a maionese com zero presença de produtos animais, sem leite, sem ovos, sem nada, mas que a ideia deles era ser tão parecido com maionese que eles queriam provar que pessoas que odiavam maionese também
iam odiar a Not Mayo, que é o produto deles que imita a maionese. E acho que eles conseguiram bastante sucesso, e esse vídeo é o vídeo que foi para a internet e viralizou, usando essa sacada criativa, o bom humor e essa parte da vida real também na comunicação. I'm on my way to a focus group for people that hate mayonnaise. I said I hated mayonnaise, so why would they give me mayonnaise? I don't like anything with mayonnaise. It makes everything taste so bad. Here we Once go. it's in like a sandwich or I don't know what something it's or a gonna salad, be. you automatically taste. Anyways, Yeah, a little nervous. All right, welcome to the taste test. How are you feeling? My mission in life is to avoid mayonnaise. You came in and said we won't be eating mayo, and I don't believe that for a second. A cheeseburger. Is that mayo? I promise you on my eldest son's life, that is not mayo. I'm not trying to be a but I'm staring at it and it's clearly mayonnaise. 1, 2, and 3. This is mayonnaise. It's not mayo. It's definitely mayo. Tastes like bad memories. Kind of makes me feel sick. How do you like cheeseburger? Give it a lick. How's it taste? I'm tripping out. It's mayo. How is it not mayo? That's not mayo. I promise you this is really not mayo. That looks like mayonnaise. You don't look well. You okay? I'm not doing this no more. This is sadistic. It is This a sadistic? sadistic production. That's not mayo. Okay. What's it taste like? Mayonnaise. It's lousy. It's I'm good, thank you. Gross. tight. Plant-based mayo. Not mayo. Why do I care if it's the exact same thing? It's mayonnaise. This is mayonnaise. This is mayonnaise. This is mayonnaise. Então, I'm on my way to muito corajoso de uma marca que, obviamente, tem um alinhamento nesse sentido, então para eles é muito mais fácil do que uma marca mais tradicional, mas eles usam a essência da marca, o entendimento de que o público deles vai entender esse tipo de mensagem, e principalmente é isso, a gente quer provar que a gente é exatamente igual a maionese. Então, em vez da gente colocar maionese para as pessoas que gostam de maionese, para elas não perceberem a diferença, vamos fazer o contrário, vamos pegar quem odeia a maionese. Se essas pessoas também odiarem o Not Mayo, a gente provou que o Not Mayo é exatamente igual a maionese. E aí eles conseguiram inverter a lógica e, usando bom humor e essência de marca, eles conseguiram chegar num resultado que impactou muita gente e foi um dos grandes premiados desse ano. Essa parte da essência é bem interessante, e eu acho que legal é que é isso, a gente vai olhar agora essa escala, né? Então a gente viu o primeiro insight, que é o poder do craft, agora a gente olhou o ano do humor, isso já tem muito de essência de marca, e o terceiro é exatamente isso, a essência é maior que o brand book hoje em dia. Então, quando você tem uma essência de marca e sabe trabalhar com ela, você consegue se desprender um pouquinho da questão de ficar limitado àquele guideline de marca, e você não pode mexer naquela santidade da marca, né? Principalmente das grandes marcas. Então, qualquer um que trabalha especialmente com a parte de arte aqui sabe o quanto são complexos os grandes brand books, que você não pode... Você tem que seguir aquele Pantone, você tem que entender aquela cor daquele jeito, aquele desenho, você não pode fugir de jeito nenhum daquele universo de marca. Para uma Not Mayo, por exemplo, seria mais fácil fazer isso, mas você imagina uma Unilever, uma Coca-Cola, fugir muito disso. E exatamente foi a Coca-Cola que fez um dos cases mais premiados desse ano, assumindo que os consumidores têm o poder de transformar a marca do jeito que eles querem, né? O próprio Paulo mostrou um case de Heinz. Heinz também tem excelência em fazer isso, em assumir que o consumidor tem controle sobre a marca, apesar deles ainda terem todos os guides ali, todo o valor de marca muito bem definidos. E Coca-Cola, até muito pouco tempo atrás, assim, se você tivesse qualquer fachada de loja usando a marca Coca-Cola, e que você não pudesse usar, ou que você estivesse usando errado, você podia ser processado. E eles abraçaram
pluralidade de marcas dentro do mundo inteiro, pessoas que usam a marca. E aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? Aquele muro pichado com o símbolo da Coca-Cola desenhado à mão, todo tosco, todo torto, e transformaram isso na campanha nova que chama Thanks for Co-Creating. Então, você usando ainda mais com o trocadilho ali de co-criação, com Coke Creating, para exaltar as pessoas que cada um tem sua visão de Coca-Cola, como você vê isso, e transformar isso em produto, em serviço, em arte, em comunicação. O mais interessante desse caso também, que vocês vão ver agora, é que eles não necessariamente só tiveram uma ideia legal. Tipo, vamos pegar todas as fachadas de loja que usam um desenho próprio da Coca-Cola e transformar isso num anúncio. Seria muito legal, mas seria preguiçoso. Eles levaram ao máximo possível essa execução de campanha. Eles tiveram desdobramentos muito criativos, muito logisticamente muito complexos, o craft muito, muito, muito bem feito, como vocês vão ver. E é isso que transformou, em vez de um case que ganha um leão numa categoria ou outra, em um Grand Prix e em alguns outros leões durante o festival. The iconic Coca-Cola brand. Over 130 years of meticulously crafted typeface with an unmistakable color palette, the most unique bottle shape, and carefully protected branding that has been rebranded. Over and over, all over the globe. Thousands of unofficial versions that defy our guidelines, best practices, and even gravity. What do we think about it? Well, we love it. We went after local shops in the four corners of the planet. I thought myself a bit of an artist and thought, well, Coca-Cola signs. I remember my pop, first thing in the morning, he wanted to have a newspaper in his hand and a glass having that Coke coffee. So always Coca-Cola has been in my head. With that, looking at it, I can draw it perfectly without any mistake. And we partnered with them in a global platform validating hundreds of co-creations. But we were only getting started. Wow. Está increíble. Pensé que solamente los famosos. Newly designed Cokes came to life. Essa daqui eu não vou vender, não. Essa daqui eu vou guardar pra sempre, hein? A new design approach was developed, and our brand touchpoints were redesigned. Finally, we archived all co-creations in a book, honoring the people who have always been part of our brand. Vámonos, Víctor. They come to the shop, they should know there is Coca-Cola over there. A big ad campaign like this it'll kind of put us on the map, I think, a little bit. Então, acho que a maior beleza dessa campanha é não só uma marca do tamanho da Coca-Cola abraçar essa visão plural que os consumidores, que os revendedores, que o público tem da Coca-Cola, como levar isso para o mundo. Então é uma campanha global, né? Então a VML Nova York é a principal agência por trás disso, mas a VML São Paulo participou e outras VMLs ao redor do mundo também tiveram criativos envolvidos. Vocês viram ali, tem aplicação no México, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, eles não pensaram só em pegar um conceito criativo interessante e desdobrar na forma de comunicação, né? Eles pegaram os desenhos de algumas das fachadas, transformaram em latim, redesenharam o logo com base naquele desenho, transformaram numa lata real de Coca-Cola, mandaram para os donos de loja onde você tinha aquela fachada pintada à mão por eles mesmos. Você transformou toda essa junção de trabalhos, contrataram fotógrafos profissionais em cada um desses mercados para tirar foto dessas pessoas na frente dos murais, transformaram isso num livro de arte. Isso foi para social media, isso foi para os caminhões, isso foi para muitos lugares. Então, você abraçar
um projeto de comunicação de forma efetiva, de forma plural, de forma grandiosa, é o que faz um case desse tamanho ser o que é. Então, muitas vezes a gente vê ideias tão criativas ou mais criativas que essa e a gente aplica da forma mais simples do mundo, porque é o que vem na cabeça naquele momento, é porque o que a verba do cliente permite, é porque é o que vai dar menos trabalho, mas você conseguir desdobrar essa ideia de uma forma muito maior, muito mais ampla, para atingir mais públicos, para crescer o valor de marca, isso torna um case digno de Grand Prix, digno de ser um dos mais premiados do festival como um todo. Baixando ali também com os ensinamentos que a gente viu antes, a gente tem um conceito aqui, e esse é o quarto insight que eu separei para vocês, que é que cultura e comportamento são os melhores insights para uma campanha. Isso deve ser aula 1 de qualquer curso de marketing e comunicação, mas no dia a dia a gente esquece disso, e a gente se prende no briefing, a gente se prende na retroalimentação, da gente ver cases de publicidade, consumir canais de publicidade, deixar um pouquinho a vida real de fora, e a gente vê como muitos cases, entendendo a realidade de mercado, a vida real mesmo, como o público consome o teu produto, o teu serviço, como ele fala sobre ele, como esse serviço impacta a sociedade como um todo. Isso pode ser muito transformador para a marca, não só na comunicação, como também no negócio e na transformação de posicionamento. Acho que o case que eu quis trazer para vocês aqui para ilustrar isso de uma forma direta é um case chamado No Smiles, que é da TBWA de Hakuhodo, do Japão, para McDonald's. Então, o McDonald's tem, baseado no conceito global, mas de uma forma muito local no Japão, você tinha até muito pouco tempo atrás o sorriso do atendente como item do menu. Então, você podia pedir um sorriso e o sorriso era de graça, o sorriso era 0 ienes. Então, você podia pedir uma batata, um Big Mac e um sorriso, e o atendente era obrigado a sorrir para você. O que acontece com geração Z, né? Você sabe que todo mundo sabe que o McDonald's em muitos lugares é o primeiro emprego de muita gente, né? E então eles precisam dos mais jovens. Quando chegou a geração Z, você imagina, muita gente não quer sorrir nem quando tá afim de sorrir mesmo. Imagina se alguém pedir chegar no dia do trabalho do cara sendo atendente ali do McDonald's no dia de fúria, o cara pega e tem que ser obrigado a dar o sorriso para qualquer pessoa. Muitos dos jovens pararam de querer sequer procurar vaga ou aceitar uma vaga de emprego no McDonald's só para não ser obrigado a sorrir quando eles não querem sorrir. E aí o McDonald's entendeu isso e falou, vamos então não só tirar isso do cardápio, mas vamos mostrar que a gente entendeu o recado, que ninguém precisa sorrir quando não quer sorrir, ninguém deve ser obrigado a sorrir quando não quer sorrir, e vamos transformar isso em cultura popular. E aí eles se conectaram a uma das maiores artistas da geração Z no Japão, para transformar isso numa música, e isso virou uma música que conectou muito essa geração, teve uma conexão direta com a marca, e aí eles tiveram números impressionantes de busca por vagas de emprego no McDonald's, e a campanha inteira era exatamente para isso, para gerar uma percepção diferente do McDonald's e trazer pessoas interessadas, porque eles não estavam mais conseguindo força de trabalho. Então, é uma campanha que nasceu para resolver um problema de negócios muito específico e transformou a percepção de marca num país como o Japão. Vamos dar uma olhadinha no case. In Japan, a country known for hospitality, everywhere you go, you are greeted with smiles. And McDonald's leads the way on this. Smiles are even on the menu, for free. You can even order them for delivery. But 水とスマイルください。スマイル6回はもう一回笑ってねえよ。スマイル0円とか最悪。いや俺のスマイルそんな安くないし。マクドナルドでバイトマジで無理。 Smiles, McDonald's commitment to its customers, had become a barrier to recruiting Gen Zs. So, McDonald's decided to flip their basic principle on its head. We created an original song with Ano, an artist who never smiles, and that's why people love her. Her be-yourself attitude has made her hugely popular among Gen Zs.
The song went viral on TikTok and YouTube. We got twice as many views as the population of Gen Zs in Japan. Job applications hit a record high for McDonald's Japan and became Japan's most desired part-time job. This prompted McDonald's to rewrite their manual after being untouched for more than 50 years. This song has become a symbol of the Be Yourself work style movement, inspiring other companies. Because we only want you to smile when and how you really want to smile. Então, dá para perceber como a força de uma marca pode ser ainda maior quando ela abraça o que o consumidor quer, o que o consumidor precisa, e às vezes nem o consumidor necessariamente, mas o público em geral, né, a sociedade. Entender um insight poderoso de uma geração, de um recorte de público específico, pode ser um insight muito poderoso para você trabalhar tanto na solução de um problema, que era a meta inicial do McDonald's, como numa melhora gigante de percepção de marca. Então, eles resolveram um problema, eles mudaram um conceito antigo, tudo isso baseado em cultura, em comportamento local. Essa mesma campanha não faz nenhum sentido na Suécia, não faz nenhum sentido no México, não faz nenhum sentido em vários outros mercados, mas naquele lugar tinha tudo a ver com a marca, era um problema que precisava ser solucionado e eles conseguiram solucionar, não só tirando do cardápio, mas por meio de uma comunicação criativa. E aí a gente vê todos os elementos possíveis aí também, né? Você vê o entendimento do comportamento de consumidor, a conexão de influenciadores, o uso da música, reverberação por PR, tudo isso é conectado para você fazer uma campanha multiplataformas para resolver um problema e para reforçar uma marca. Por último, a gente tem a questão do For Good, né? Você tem inclusive categorias específicas dentro do festival para trabalhos que são pro bono, ou são a favor de causas, etc. Cannes tem uma consideração muito importante dentro das principais categorias. Nenhum trabalho chamado beneficente, chamado For Good, pode ganhar Grand Prix. Então, se você tem uma discussão ali entre um trabalho para uma marca e um trabalho para uma ONG, o trabalho da ONG pode ir até o Leão de Ouro e ele não pode ser premiado com um Grand Prix. E aí eles criaram, por conta disso, o Grand Prix For Good, que é um Grand Prix especificamente para o melhor trabalho do festival, baseado numa causa e etc. Mas existem entendimentos diferentes do que é um trabalho para uma causa. Se você estiver fazendo um trabalho que o cliente for um cliente pro bono, um cliente for uma ONG, um cliente for uma instituição sem fins lucrativos, isso é considerado um trabalho for good. Se ele for um trabalho de benefício da sociedade, independente do que for, mas com uma marca por trás, ele não necessariamente tem essa denominação e ele pode ser premiado com o que for. Obviamente é muito mais fácil você trabalhar para causas, né? E é por isso que o festival blindou a possibilidade de entregar Grand Prix para esses trabalhos, porque você não tem todos os gás de uma marca, todo o cuidado que você precisa ter para os grandes anunciantes. É mais fácil trabalhar para marcas menores, que ela tem menos compromissos na teoria, né? Com um posicionamento muito bem definido, e principalmente quando você tá falando de causas. Mas o que a gente viu no festival esse ano foram muitos trabalhos desenvolvidos a favor de empresas, mas que usam benefícios reais, de verdade, ali no fundo do negócio, além da construção de reputação, da comunicação de marcas, para um benefício da sociedade. Se a gente for olhar friamente, o próprio case do Voice to Diabetes, do Diabetes, né, usar a voz para você entender a diabetes, é uma ferramenta ali, a marca está se promovendo em cima disso, né, o desenvolvedor da tecnologia, mas quantas pessoas ela pode beneficiar de forma prática e de forma real nesse universo. E aí um dos cases que eu trouxe aqui para exemplificar isso foi o Way55 How to Quit, da Service Plan de Munique para Ansel Health. É um case bem emblemático, eu tive grande prazer de participar desse case. Esse case ganhou 5 leões, entre eles um de ouro. E o que eles fizeram? Crise de opioide nos Estados Unidos. A gente sabe que a gente é muito privilegiado no Brasil, apesar de todos os defeitos possíveis. A gente tem saúde pública, né? Serviço de saúde pública. Nos Estados Unidos você não tem serviço de saúde pública.
Então, muitas pessoas que são viciadas em medicamentos, em opioides, etc., elas simplesmente não têm nenhum apoio do governo para tentar se tratar, e às vezes eles são cortados pela família, não têm amigos, etc. Los Angeles está passando por uma crise muito pesada nesse sentido. E aí, para tentar impactar essas pessoas e gerar algum tipo de suporte, essa campanha entendeu e mapeou os principais opioides, os principais medicamentos que estavam gerando dependência nos Estados Unidos, em quais regiões, e eles transformaram as linhas seguras de comunicação em como se fossem mini podcasts que davam todo o suporte necessário para aqueles viciados. Aqui no Brasil nunca pegou isso, mas nos Estados Unidos é muito normal, né? Quando você vê um comercial, inclusive, digite 855 advogado, e aí você digita ali nas teclas do telefone as letras do advogado e liga para o número que você quiser. O How to Quit faz isso, então eles transformaram cada uma dessas pílulas num código para você ligar. Então qualquer opioide que você tivesse viciado, você digitava 855 How to Quit, digitando ali no negócio, e as pílulas nos Estados Unidos têm um código atrás, que às vezes é numérico, às vezes é com letras. Se você digitasse isso, você ia para uma linha de um paciente real que tinha gravado a história dele, como ele já tinha sido viciado naquilo e o que ele fez para se tratar, além de todo um suporte de especialistas e conteúdo para você tentar vencer esse vício. Tudo isso também transformado num portal. Então eram mais de 35 histórias diferentes, de opioides diferentes, de medicamentos diferentes, que você podia ver histórias reais, com uma linguagem baseada em especialistas ajudando a transformar esses textos, esses áudios. Tudo isso para dar um suporte para um público que estava totalmente abandonado dentro do mercado americano, e é uma história que pode inclusive se replicar para outros mercados. Então, para vocês entenderem melhor como funcionou esse trabalho, a gente vai assistir o How to Quit. The opioid crisis isn't even close to coming to an end. Every 6 minutes, someone dies from an overdose. People have simply been prescribed something that kills them. Addiction is just too strong. I try to quit so many times, but then you have a pill in your hand and it's just... 855 How to Quit is a helpline that turns the object of addiction into a way out by using the mandatory imprint codes on opioid pills as phone extensions to connect those who struggle with those who manage to quit that very same pill. Hi, my name is Brian, and I quit using Oxycontin. Connected through the pills. I know what you're going through. The callers heard stories from real survivors. I had a steady job, a husband, and a doctor. 3601. How they got addicted. Couldn't escape this, really. Everyone I knew had opioids in them. Yeah, OP. They welcomed me. And how they quit. 12-step program saved my life. I want to let you... Followed by live advice from experts. Treatment options near you are either the clinic... The helpline was promoted through a nationwide integrated media campaign, with out-of-home and print ads placed in relevant environments, next to pharmacies and hotspots, and based on regional prescription data of pills. A film brought it to TV. A website contained all stories, more information and ways to participate, like sharing your own story. On social media, prominent ex-addicts promoted and even joined the helpline. Look, there I am. The campaign reached millions, helping thousands to take the first step to quit. People out there need to call. It can save thousands of lives. If I didn't have somebody helping me, I wouldn't be sitting here today. It's that simple. 855 How to Quit, helping America quit opioids, pill by pill. Esse é um outro exemplo dessa questão também de ir muito além do sistema, né? Então, em vez de você simplesmente fazer uma linha de telefone com conteúdo por trás, existem várias técnicas e várias disciplinas ali exploradas, desde o design de cada um dos elementos, isso foi para mídias sociais, etc. Geolocalização, então, como vocês viram ali no case, em São Francisco, os outdoors instalados eram perto de farmácias ou perto da concentração de pessoas viciadas de rua, com a informação daquela pílula específica que naquele lugar, naquela cidade, era mais consumida do que das outras.
tudo isso também geolocalizado dentro do digital, filme de TV junto com outdoor, out of home, junto com áudio. Então, você entender todas as disciplinas que podem jogar a favor da sua campanha, como elas podem potencializar a sua ideia, como elas podem usar esse conceito criativo para serem cada vez mais efetivas, essa junção de tudo isso funciona muito bem. E aí a gente passa de novo por um craft ideal, pela inteligência de comportamento, pela essência das marcas, pelo entendimento da cultura. Então as coisas vão se somando para você chegar num case robusto e que vá fazer sucesso, seja para emocionar, seja para transformar o mercado, seja para solucionar um problema pontual de negócio, porque na verdade esse é a base do trabalho de comunicação e de marketing, né? A gente usar a criatividade e todas as ferramentas que a gente tem, desde a parte mais tradicional e manual até as grandes ferramentas de tecnologia, inteligência artificial, para solucionar o problema que a gente tem, e eles podem ser os mais diversos possíveis. Da minha parte é isso. Espero que os trabalhos e as indicações tenham inspirado vocês em algum dos trabalhos que vocês estejam desenvolvendo nos próximos. E acho que agora a gente podia ouvir a galera também, se alguém quiser participar, né, Paulinho? Tá no mudo. Sim, galera. Eu sei que algumas pessoas mandaram algumas coisas aqui no chat, mas quem quiser mandar pergunta no chat ou quiser até mesmo falar aqui para a galera. Não sei como é que a gente está de tempo, Iá. A gente tem 15 minutinhos? A gente pode... Isso, 15 minutinhos. Boa. Boa. Opa, boa, Edu. Quando eu falo de IA interativa, é uma IA que o usuário pode utilizar e não só assistir, assim. Quando a gente olha para as campanhas, a grande maioria delas, a marca utilizou a inteligência artificial para criar, para fazer um serviço, mas não necessariamente para dar o poder para o usuário. Assim, vou dar um exemplo, o ChatGPT é uma IA interativa, não é que você utiliza ela, você não só vê o resultado que ela faz. Então, uma coisa que eu acho que a gente vai poder ver nos próximos anos é as marcas criando seus próprios agentes, suas próprias aplicações de inteligência artificial, seus próprios GPTs, que é uma coisa que a gente não viu, né, cara? O ChatGPT hoje ele possibilita que você crie um GPT personalizado. Não tem nenhum hoje de marca que é relevante, assim, sendo que você pode utilizar toda a inteligência da OpenAI para poder vender um serviço, para poder ensinar alguma coisa para as pessoas. Ou até mesmo essas inteligências artificiais que geram imagem, que geram vídeo, elas todas hoje são pagas ou elas estão distantes das pessoas. Uma marca grande, ela tem o poder de fazer com que isso chegue para mais pessoas, até mesmo do que a quantidade de usuários, se você for analisar, né? Você olha, sempre o exemplo que eu dou, o ChatGPT, ele tem 100 milhões de usuários. É menos do que várias marcas que a gente trabalha. Bem menos, inclusive. Tem mais pessoas com conta no Itaú ou no Bradesco do que usando o ChatGPT no mundo. Para a gente ter uma base, assim. E às vezes elas têm um poder para as pessoas absurdo, né? Quem está utilizando aqui sabe. Então, as marcas podem utilizar isso como parte da comunicação, como parte do trabalho. Acho que é um bom insight, de fato, para a gente utilizar, mas, cara, eu tenho uma crença muito grande, assim, de que as marcas, elas vão se tornar agentes, assim, isso é parte do trabalho delas, né? Então, a Nike precisa se tornar uma IA que te ajuda a just do it. Ela precisa te ajudar, se tornar uma IA que te ajuda a fazer exercício, a ser um atleta, assim. Ela tem vários aplicativos, ela já lançou vários serviços, mas o futuro natural é ela ser uma IA generativa de linguagem natural, né? Que você escreve lá o que você quer, ela resolve para você. Volta e meia ela vai te vender um tênis. Mas é o que a gente acha que vai ver todas as marcas. É o que as marcas sempre fizeram de outras formas, né? Então você pega o exemplo da Nike, é isso. Primeiro ela te deu um tênis para você poder correr. Depois ela te deu os sistemas aplicados ao seu celular, ao seu relógio, para você medir isso. Então, qual é o próximo passo usando a inteligência artificial? O que ela pode fazer para te ajudar nesse sentido, né? A gente já tem ferramentas menos profissionais usando a IA, por exemplo, para você correr em pistas que não necessariamente você está nelas de verdade, ou para você correr numa pista e ela seleciona o trajeto que você está e aí você corre contra você mesmo. Hoje é possível, por exemplo, já a aplicação de inteligência artificial com holografia, com etc., você corre contra o Usain Bolt dentro de uma pista de corrida de um clube. Isso já é possível hoje fazer, você não precisa ser o cara mais criativo do mundo ou ter a tecnologia mais cara do mundo.
E também uma coisa é isso, né? Você fazer um case desse, então, faz ali durante 5 dias, alguém que vai no Ibirapuera e pode correr contra o Usain Bolt. Outra coisa é você ficar com isso disponível, a marca criar um serviço que te disponibiliza na hora que você quiser, você correr contra as pessoas X, ou você correr contra você mesmo, você ter esse tipo de relacionamento. Então, são muitas oportunidades que a IA traz, e, de novo, não é só pela IA, é pela como ela se aplica ao valor de marca, à necessidade que aquela marca tem de se relacionar com o usuário e de solucionar um problema que às vezes você nem sabe que tem, mas que ele passa a existir quando você mostra para ele por meio de uma campanha, de uma ativação. Não, perfeito, cara. E a principal diferença é que as IAs são APIs, né? A inteligência que hoje tem na maioria das plataformas, ela pode ser utilizada, ela pode ser comprada, não é que a marca vai ter que desenvolver do zero. Você olha lá, tipo, Nike Plus, né? Que acho que é um dos grandes cases do século, assim, né? De como uma marca pode trazer um produto, que era o chipzinho que você colocava no tênis, e aí ele analisava teus dados de corrida, né? Hoje ele seria um aplicativo que qualquer um pode fazer usando o ChatGPT, que vai pegar esses dados, assim. Acho que esse que é o ponto, assim, o quão mais simples ficou de conseguir endereçar isso. Só custa dinheiro. Exato. Ó, outra pergunta do Fabrício. Vocês acham que as campanhas com uso de IA podem vir a saturar nos próximos anos de premiação, assim como aconteceu com campanhas que usam o conceito de metaverso? Fala aí, Cana. Eu acho que vai ser muito pior que metaverso, porque o metaverso era mais difícil de se desenvolver e ele morreu cedo. Não acho que morreu, mas eu acho que ele deu uma minguada e não foi tão rápido e tão imersivo como muita gente achou que ia acontecer. A IA, com todas as ferramentas que estão disponíveis, e de novo, se você segue o Paulo, você já fica coçando para tentar brincar com um monte de coisa que está 100% disponível, gratuita, e dá para você fazer vídeos que 2 anos atrás você imaginava que teria que contratar uma produtora gigantesca num baita investimento absurdo para conseguir fazer alguma coisa que você faz hoje com um celular rapidinho na tua sala de casa. Então eu acho que vai ter muita coisa, mas eu acho que Cannes principalmente, e Cannes é um balizador nesse sentido, mas a maioria dos festivais já estão escolados nesse sentido. Se for uma questão de veja como eu usei o Midjourney e gerei imagens lindas, você não vai chegar nem no shortlist. Se for olha como eu transformei a linguagem do Midjourney para tentar combater o preconceito, como é um case de Dove Code, por exemplo, aí você já está falando de uma forma diferente. Isso você vai ser muito mais percebido, vai aumentar muito o volume dessas campanhas, mas você só vai conseguir passar num crivo criativo ali dos jurados dos festivais se você realmente entregou alguma coisa muito além de simplesmente usar uma ferramenta de inteligência artificial. Não, total, cara, eu concordo, acho que é isso. E acho que o truque vai saturar, mas a IA vai ser um ponto, como o Cana falou, vai ser normal, vai estar em tudo que é lugar, assim, vai ser tipo digital, né? Hoje você vai escrever uma campanha, se não tiver nenhuma execução digital, o jurado vai falar, ué, mas não tem nada digital no negócio? A IA, eu acho que ela vira parte das ideias, assim, então ela naturalmente vai estar presente em muita coisa mesmo. Ó, no cotidiano, vocês utilizam IAs geradoras de imagem com frequência nas campanhas ou ainda mantém a vivência da velha escola? Sei que poupar tempo é uma grande questão. Como é que tá aí nos teus negócios, cara? Cara, eu vou te falar que eu ainda evito ao máximo na produção de conteúdo utilizar a IA. Não sou contra de forma alguma, mas evito porque o tipo de trabalho que eu faço no dia a dia é um trabalho muito personalizado ainda. Então é uma coisa muito de entendimento, etc. Mas também acho que é uma questão geracional, assim. Eu tô muito acostumado com o meu método de trabalho puro e simples de escrever. Eu sou jornalista de formação, então tem uma questão de autoria do texto e uma questão até ética muito, muito prática. Eu acho que isso vai se desenvolver muito rápido e a gente vai cada vez mais ser curadores e editores, mais do que necessariamente é, produzir do zero todos os tipos de texto, porque, de novo, uma coisa é você fazer um texto autoral, alguma coisa de vídeo que você viu, que você está sentindo, a tua experiência é mais profunda. A outra coisa é você gerar
textos base para sites, para redes sociais, etc. Você pode gerar dezenas e depois você só lapida eles e faz isso. Então, isso vai ficar cada vez mais automatizado, isso vai ser cada vez mais prático, não só para as grandes corporações, mas até para o nosso dia a dia. E imagem vai ser a mesma coisa. Então, eu acredito que a automação vai ser uma ferramenta cada vez mais relevante em várias indústrias. Já é uma realidade, de novo, também, o que o Paulo levantou muito. Às vezes a gente fala, acredito que em breve, em alguns anos, a gente vai ter automação. Não, já tem gente automatizando quase que 90% do trabalho prático e só alimentando com o conceito criativo, com a análise de dados, com a curadoria humana, mas a produção grossa já é automatizada. E por aí. Cara, eu estava liderando, né, o time de planejamento e criação da 3C até alguns meses atrás, e ali a gente usava a imagem para tudo, assim, para concepção, assim, era raro uma coisa que não era feito com IA, assim, mas para trabalho final, pouquíssima coisa, assim. Então, eu acho que hoje, muito também pelo trabalho de craft que você quer fazer para os clientes e tal, utilizar na entrega final é uma questão, assim. Mas para concepção, para apresentação, para mostrar um conceito, para mostrar uma ideia, isso é uma coisa que eu acho que é muito disruptivo, assim, mas muito mesmo, cara. Projetos que demoravam 5 dias são feitos em um dia, assim. E não é um dia puxado, é um dia normal, não é que, não, cara. Eu acho que essa agilidade que a IA traz da parte criativa da concepção, eu acho que é um caminho sem volta. Agora, para o que vai para o ar, aí depende muito de cada cliente, assim. Eu não trabalhei com nenhum cliente que acho que dava, assim. Eram coisas muito específicas de produto, imagens que precisavam ser, principalmente de criador de conteúdo. Então, naturalmente, eu não tive muita oportunidade. Acho que tem alguns segmentos de produto e tal que ele tem mais espaço para isso. Mas como a gente trabalha muito com conteúdo no fim do dia, com ativações que são mais humanas, a IA na execução ela acaba sendo menor, mas na concepção é um ganho muito grande, assim. Tanto para texto quanto para imagem, assim. Boa. Tem uma última? Eu acho que é isso. Acho que essa a gente respondeu. Boa. Bom, cara, eu vou te fazer uma então. Manda bala. Cara, você Depois vem eu te muito, devolvo uma. Você tem aí, né, todo o trabalho, a experiência de PR, né? E é uma categoria super tradicional do festival, assim. Mas como você vê a disciplina de PR em categorias que não são de PR? Porque eu acho esquisito ter... Eu entendo a categoria de PR, mas assim, cara, que trabalho hoje não tem a necessidade de ter um bom trabalho de PR, assim. Como é que você vê isso em outras categorias? Uma coisa que você observa, como é que é, cara? Não, super. Eu acho que a categoria de PR ainda faz sentido porque ela ainda tem cases que, na essência, dependem da reverberação, da geração de conversas, então ela merece estar ali. Mas é possível que ela morra em algum momento, porque, assim, tirando as categorias que são muito baseadas em peça, então você pega especialmente o filme, por exemplo, o que você olha principalmente ali é o filme, a ideia do filme, a produção do filme, aquele comercial. Então, independente dele ter gerado conversa ou não, ele pode ser uma campanha maior que gerou conversa, que ajudou a traduzir uma ideia por meio da interação com a audiência. Mas hoje, qualquer grande case é praticamente impossível ele não passar por PR. Então, hoje, acho que qualquer ideia que a gente vá desenvolver do início, você tem que pensar em como isso vai impactar as pessoas e como a gente pode utilizar outras ferramentas criativas para gerar cada vez mais conversa, né? A gente pensa às vezes muito no PR, no lado prático e tradicional da assessoria de imprensa, que é muito importante. Então, como a gente chega na imprensa, como a gente chega na mídia de forma espontânea, mas cada vez mais o PR vai muito além de gerar esse interesse da audiência de forma com diferentes ferramentas. Então, a parte de influenciadores passa muito por PR, a parte de ativação passa muito por PR, a parte de mídia passa muito por PR. Então, se você do dia 1 fizer uma campanha que ela só dependa de mídia para sobreviver,
e se você tiver muito dinheiro, ela vai ser muito vista, se você tiver pouco dinheiro, não vai ser vista. Acho que você está perdendo uma oportunidade gigantesca de ter um trabalho muito mais robusto e muito mais efetivo. Boa, perfeito, cara. Eu vejo muito a galera falando da categoria de PR porque também é onde a galera julga mais o resultado de PR, né? Não tem que, óbvio, ter uma super ideia, mas o resultado é colocado muito como uma importância grande. É mais um recorte mesmo. Então, o que você fez para... como você baseou esse trabalho para que ele gerasse visibilidade, conversa, percepção espontânea, como que isso gerou maior visibilidade para esse case, tendo como core essa geração, mais do que uma ideia que gerou conversa, a geração da conversa em si, como é que por onde ela aconteceu, né? Então, mas é isso, você vê muito case de direct e de activation, por exemplo. Durante muito tempo, vários cases eram Grand Prix, os mesmos cases eram Grand Prix das duas categorias, né? Então, hoje o marketing direto e a ativação, cada vez mais as ativações são feitas um one-to-one, né? Feitas de forma personalizada. Isso é marketing direto. Então, você vai ter cada vez mais esse cross entre as categorias e é por isso que tem categorias que têm o mesmo Grand Prix, quando elas são muito, muito, muito fortes em duas disciplinas diferentes, que na verdade se complementam para um case ser um case de sucesso, como alguns dos que a gente viu aqui. Boa, perfeito. É isso. Para fechar uma para você, então, rápida. Se você fosse usar uma ferramenta de inteligência artificial só hoje, se você pudesse ficar um mês usando só uma, qual que ia ser? Pô, o ChatGPT não tem jeito, não. É? Eu ia, cara, porque os GPTs estão muito bons também, né? Os modelos que as próprias pessoas criam ali para você utilizar. E, cara, todo dia eu fico impressionado com uma coisa que eu não sabia que dava para fazer, que o ChatGPT faria, que ele faz, assim. Ontem, inclusive, dica aleatória aqui. A gente, pô, o que a gente vai fazer para comer? Daí eu tirei uma foto da geladeira e falei, meu, vê os ingredientes, chat, vê os ingredientes todos que tem aí e lista possíveis combinações que a gente pode fazer. E ele listou, cara. A partir da imagem, ele listou todas as comidas que tinha na geladeira e deu as possíveis receitas e tal. Inclusive, coisa que eu não tinha na geladeira, ele receitou. Olha só como foi. Domingo, ele receitou uma caipirinha e falou: caso você tenha cachaça, você pode fazer uma caipirinha, porque tinha um limão na geladeira. Então, assim, só um exemplo muito simples de coisas que às vezes você acha que não faz. Então, a minha favorita é o ChatGPT. Minha dica para todo mundo é: se você acha que ele não faz, testa. E existe uma chance bem grande dele conseguir fazer se você fizer o pedido direitinho, assim. Boa, boa. Fechado. Fechou? Bom, pessoal, muito obrigado aí por participar da live, pelas perguntas, quem engajou. Espero que vocês tenham curtido. E acompanha a gente aí nas redes, a gente está sempre falando sobre esses assuntos. É isso. E qualquer outra cara, dúvida prazer, que aparecer cara. depois, também manda pergunta lá na gente no Instagram, em qualquer canal social. Vai ser um prazer a gente continuar essa conversa aí. Prazer foi cara, meu, parabéns velho. pelo Obrigadão conteúdo por aí, tudo. parabéns pelos leões que você ganhou lá com a tua empresa, velho. Isso aí é uma coisa linda. Valeu, valeu. Um dos Não, foi 90, muito especial. um dos 92 aí tem teu nome, isso é maravilhoso. Boa, boa, não. Valeu. E obrigado, Yara. Obrigado, Miami School, por ter a gente aqui também, abrir essa janela para a gente dividir um pouquinho de experiência e inspiração acima de tudo. Que venham as próximas. Perfeito, meninos. A gente que agradece aí o tempo, a disponibilidade e a generosidade de vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.